Pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, tomando até como exemplo essa própria matriz que está desenhada aqui à esquerda, vamos implementar um pequeno algoritmo, um pequeno exercício, né, que vai resolver o seguinte problema. Dado uma matriz como essa, no caso é uma matriz 3x4, né, eu vou até deixar ela aqui um pouquinho, uma matriz 3x4, a gente irá criar, né, a gente vai precisar implementar uma nova matriz de tal forma que toda linha de A se transforme em uma coluna dessa nova matriz. Tá? Resumidamente falando, toda linha vira coluna e toda coluna vai virar linha nessa nova matriz em referência à matriz A. Tá? Por exemplo, né, eu vou chamar essa minha matriz aqui de I. Tá? Então, a minha matriz I, toda linha de A se transformará em uma coluna em I. Então, por exemplo, essa primeira linha aqui em A, seus elementos vão ser realocados para I de tal forma que vão ser os elementos da primeira coluna. Então, no caso, eu teria algo assim. Aqui. Certo? Vou arrumar melhor aqui. 3. Pronto. Né? A segunda linha de A vai ser a segunda coluna em I. Então, ficaria algo assim. 9, menos 1, 0, 6. E, por fim, terceira linha de A se transformando na terceira coluna em I. 8, 5, 1 e 4. Tá? Bom, só terminar de desenhar aqui a matriz, né? Só para ficar melhor aqui da gente visualizar. Bom, se eu rabiscar os índices aqui, 0, 2. De forma geral, né, para a gente fazer essa manipulação, o que eu precisei criar aqui? Uma matriz, ao invés de ser uma matriz 3x4, eu criei uma matriz de ordem 4x3, né? Porque se toda linha virou coluna e toda coluna acabou virando linha, então eu preciso ter quantidade de linhas igual a quantidade de colunas, a quantidade de linhas em I igual a quantidade de colunas em A, e a quantidade de colunas em I igual a quantidade de linhas em A. Então, preciso ter algo... a ordem da matriz foi invertida, né, para a gente fazer esse processo de transformação. Né? Agora, como que a gente pode implementar um algoritmo ou um programa, né, que faça literalmente essa transformação? O que seria essa transformação? Eu precisaria pensar em alguma forma automatizada, uma forma dinâmica de atribuir cada um desses valores de A na matriz I, na matriz que a gente vai inverter as linhas com as colunas. Veja, aqui em A eu precisaria percorrer todos os elementos dessa linha, enquanto que para eu atribuir aqui em I, eu precisaria percorrer os elementos, as posições, as células da matriz I em formato de coluna, né? Eu precisaria fixar a coluna e variar linha por linha. Na segunda linha de A, eu precisaria percorrer a segunda coluna em I. E assim sucessivamente, né? Então, precisaria pensar em uma forma de fazer essa atribuição de forma um pouco mais genérica, a não ser, ao invés de fazer algo desse tipo, né? I 0, 0 recebe A 0, 0. I
1, 0, recebe A, 0, 1, tá? Eu não quero uma atribuição, uma resolução desse tipo, né? Fazendo 12 atribuições aqui. Acho que não cabe nesse momento a gente fazer uma solução desse tipo, porque pelo simples motivo, né? Se eu tiver uma matriz muito grande, eu vou ter que fazer quantas atribuições para resolver esse problema, tá? Então a ideia é a gente tentar relacionar esses índices de tal forma que a gente consiga, por exemplo, com o auxílio de uma estrutura de repetição, resolver esse problema, tá? Mas, como ponto de partida, a gente pode até fazer essas atribuições aqui para a gente tentar ter alguma ideia, né, de como que a gente pode pensar e estruturar a nossa resolução para tentar deixar um pouco mais dinâmico essas atribuições, né? Então veja, para eu pegar esse elemento aqui, I20 recebe o A na linha 0, coluna 2. O I30 recebe o A na linha 0, coluna 3. Né? Pronto. Esses são os elementos. Esses aqui são os elementos da primeira linha barra primeira coluna. Quais seriam os elementos da segunda linha barra segunda coluna, né? Então, vou colocar aqui I na linha 0, coluna 1, recebe A na linha 1, coluna 0. E esse elemento aqui, na linha 1, coluna 1, recebe A na linha 1, coluna 1. Próximo. E na linha 2, coluna 0. Opa, coluna 0 não, coluna 1, né? Isso aí. Recebe A na linha 1, coluna 2, certo? Esse. I na linha 3, coluna 1, recebe A na linha 1, coluna 3, certo? Esse cara aqui, né? Ou seja, se a gente fez essa série de simulações aqui, né? Caso a gente fosse fazer manualmente, o que não é o caso, né? Que tipo de conclusão a gente pode obter, assim, de forma geral? O que é lógico, né? O que está em evidência, em comum para cada uma dessas atribuições? Isso, né? Veja, quando eu estou manipulando a coluna 0, né, em I, eu estou manipulando a linha 0 em A. Quando eu estou manipulando a coluna 1 em I, eu estou manipulando também a linha de índice 1 em A. Ou seja, para atribuir os elementos da primeira coluna em I, eu percorro os elementos da primeira linha em A. O que mais? Eu posso utilizar os mesmos índices, o mesmo índice que eu tiver utilizando para referenciar essa coluna em I, eu posso utilizar o mesmo índice para referenciar aquela linha em A. E em contrapartida, o mesmo índice que eu estiver utilizando para referenciar uma determinada linha, eu vou utilizá-lo para referenciar a coluna em A. Percebe isso? Ó, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, né? E aqui dentro, o que está fixo? 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0. O mesmo vale para a próxima linha, né? O mesmo índice que eu estou utilizando para acessar as linhas em I, eu utilizo para acessar as colunas em A. E o mesmo índice que eu utilizo para referenciar colunas em I é o mesmo para linhas em A. Então pronto, né? Basta que eu tenha uma outra matriz, uma segunda matriz, por exemplo, vou chamá-la de I aqui, né? Int I, de tamanho 4 por 3, certo? E aí, ó, aqui eu imprimi todos os elementos da matriz, né? Agora eu vou colocar aqui como que eu faço essa transformação, né? Basicamente. Bom, de qualquer forma, eu preciso percorrer toda a minha matriz, né? Toda a minha matriz de fora a fora aqui, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, for I de 0 até quanto? Até 2, muito bem. For j de 0 até 3, muito bem. Por quê? Porque eu estou percorrendo aqui a minha matriz A, né? Minha matriz A, os índices de linha vão de 0 até 2. E os índices de coluna vão de 0 até 3. Por isso, esses limites. Só que na hora de eu referenciar um elemento em A, o que eu preciso fazer no respectivo elemento em I? Eu preciso utilizar os mesmos índices, né? Então, quando eu estiver referenciando a linha 0 em A, eu preciso estar referenciando a coluna 0 em I, certo? Então vai ficar algo desse tipo, né? É isso? Veja, as minhas linhas na matriz I estão variando de 0 até 3, certo? Para cada uma das colunas barra linhas, né, que eu for fazer essa transposição. Então veja, né, aquela conclusão que a gente obteve. O mesmo índice que eu estiver utilizando para referenciar linha na matriz A, eu vou utilizar para referenciar coluna na matriz I. E o mesmo índice que eu estiver utilizando para referenciar coluna em A, eu vou utilizar para referenciar linha em I. Né? Como que eu tenho a garantia de que esses índices vão ser válidos? Porque, ora, basta que eu inverta aqui a ordem da minha matriz, né? E eu declarei previamente a minha matriz com as ordens invertidas, então tranquilo, né? Então eu consigo ter essa garantia, sim, né? E depois, o que eu preciso fazer? Imprimir a minha matriz, minha nova matriz, né? Vou colocar assim, int f, vou colocar uma quebradinha aqui. Tá? Printf, aí eu vou colocar um outro for. Agora sim, agora eu vou percorrer a minha matriz I. A minha matriz I, ela tem 4 linhas e 3 colunas. Então o meu I tem que ser até 3, certo? E o meu J tem que ser até 2. Muito bem. Certo? Ó, se eu tenho um J aqui, as minhas colunas vão de 0 até 2. E as minhas linhas vão de 0 até 3. Ah, mas por que eu vou percorrer a minha matriz? Porque eu quero imprimir essa minha matriz, né? E visualmente falando, se eu quiser que apareça exatamente nessa ordem
1, 9, 8, 3 menos 1, 5, 2, 0, 1, 7, 6 e 4, qual que é a direção e o sentido que eu preciso percorrer a minha matriz? Também, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo, ou seja, linha por linha, né? De 0 até 3. Para cada linha eu percorro coluna a coluna de 0 até 2. É isso que eu vou fazer, né? Ó, de 0 até 3. E para cada linha eu vou percorrer cada elemento dentro das colunas daquela linha, né, de 0 até 2. Né? Então, printf, tá? Então, barra P aqui, tá? O que mais? Quebra de linha depois de terminar de imprimir todos os elementos daquela coluna, certo? Vamos ver? Opa, faltou aqui um ponto de vírgula. Muito obrigado aí. Pronto. Né? Veja só. Essa é a matriz original. Logo na sequência, imprimindo matriz com linhas e colunas invertidas. 1, 9, 8, 3 menos 1, 5, 2, 0, 1, 7, 6, 4. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Tá? Se ficou alguma dúvida, por favor, escreva uma mensagem. Né? Venha nos atendimentos, contate o monitor se for necessário. Tá? Veja e reveja quantas vezes for necessário. Tá? E muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.